Olá pessoal, então vamos a mais um exercício de dinâmica falando sobre torque. Esse é o exercício número 10, ele diz assim: dois blocos de massa M1 e M2 estão presos a duas polias, certo? Uma de raio R1 e outra de raio R2, como se mostra nessa figura. Eu ampliei a figura aqui para a gente visualizar melhor. As polias têm o mesmo eixo ao redor que podem girar, então tem um eixo, por exemplo, e essas polias estão rodando. O momento de inércia total das duas polias é I0, então o momento de inércia total igual a I0. Ele quer que a gente encontre a aceleração angular do sistema e B, qual deve ser a aceleração entre as massas para que não haja aceleração angular nas polias. Então a gente tem que encontrar a aceleração angular e depois fazer uma relação entre massas para que essa aceleração angular é zero. Então basta a gente achar se a aceleração angular é igual a zero e ver a relação entre as massas. Primeira coisa, pegou um exercício que envolve polia, envolve forças, coloca as forças, tá? Para depois fazer a segunda lei de Newton. Então quais são as forças existentes? Tem a força gravitacional aqui, M2G, certo? Força de atração gravitacional, eu tenho a força de tração ou tensão T2, eu tenho uma força aqui, ó, T1, certo? Tem uma força gravitacional novamente M1G, certo? E são essas duas únicas, são as forças de tração e as forças gravitacionais, são as únicas existentes. Bom, faço a segunda lei de Newton para cada corpo. Vetorialmente eu tenho M1G em ambas, né? O que muda é que a massa 1 é M1 e a tensão é 1 e 2, né? Igualo a M1 a 1 e aqui eu igualo a M2 a 2. Cuidado, gente, a aceleração ela é diferente, porque as polias são diferentes, são raios diferentes, certo? Porque a gente sabe que a aceleração, a gente vinha usando nos exercícios anteriores muito que a aceleração angular era a aceleração do sistema sobre o raio. Porém, como esse raio é diferente, essa aceleração aqui, ó, ela é diferente. Se o raio muda, a aceleração muda, certo? Eu só passei multiplicando esse R aqui, ó, e tive essa aceleração do sistema sendo isso aqui. Então, se o raio muda, a aceleração muda. Como os raios das polias são diferentes, ó, eu tenho um R1 maior e um R2 menor, essas acelerações A1 e A2 são diferentes e não iguais como a gente vinha fazendo anteriormente. Então, tá as duas leis de Newton aqui. Então, a terceira, o que eu tenho? Eu tenho duas incógnitas, certo? Eu tenho, na realidade, quatro incógnitas, né? Eu tenho T1 e a T2 e tenho duas acelerações como incógnitas. Então, a terceira relação, para a gente achar uma incógnita sempre, que a gente vinha fazendo, terceira relação é o do torque, certo? Então, eu vou olhar para a polia, certo? Eu tenho duas polias. Eu tenho uma polia maior, de raio R1, e tenho uma polia menor, de raio R2. Que eu tinha aqui, eu só coloquei aqui para a gente analisar um pouco melhor. Bom, nesse caso, vou dar uma aproximada para a gente ver melhor. Eu tenho o raio aqui, certo? Eu tenho a tensão T1 agindo e eu tenho aqui uma tensão T2 agindo, certo? Tenho as duas tensões. Lembrando que aqui, ó, na minha polia, eu tinha a T1 para cima e a T2 para cima, certo? Se eu fizer um corte nessa corda, fazendo um corte na corda, percebam, a minha T1, ela fica contrária ao sentido que estava anteriormente. Então eu tenho uma T2 e uma T1, que são as que estão agindo na polia, estão contrárias, certo? Ao sentido que elas estavam anteriormente. Então coloco a T1 e a T2 no mesmo centro, certo? Coloco a T1, ou eu puxo a T1 para cá para o mesmo centro de R1, ou eu prolongo esse raio aqui, certo? Ou eu puxo essa T2 para o mesmo centro de R2, ou prolongo esse raio aqui como a gente já vinha fazendo anteriormente. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, eu dei uma reduzida para a gente analisar. Eu tenho a T1 para baixo, então, se eu tenho o raio aqui, certo? O meu raio era aqui, eu vou colocar a tensão no mesmo centro, certo? Então, o torque, quando a gente já tinha visto, vai do raio até a força. Então, eu pego palma da mão na folha, do raio até a força, tá saindo, certo? Então, esse torque, o torque 1, tá saindo. Cuidado para não confundir. Isso aqui é a letra tal, certo? É uma letra grega, a letra tal. Isso aqui é T de tensão, tá? T de força. Sendo um ângulo de 90 graus, o torque nada mais vai ser do que a força, o R, o raio, vezes a força. Nesse caso, a força externa, a única força externa é a tensão. Então,
Na polia menor, nós temos o raio novamente e nós temos a T2 agindo aqui. Coloco a T2 no mesmo centro, vou do raio, palma da mão na folha, vou do raio até a tensão. Então, ó, faço esse movimento, percebam. Está entrando, meu dedo está entrando. Então, está entrando, certo? Percebam também que como ele não nos deu uma aceleração angular, aceleração dessa polia, eu posso indicar, certo? Eu vou indicar que a aceleração angular e, consequentemente, a aceleração do sistema tá para cá. Então, ó, a aceleração, eu sei que a aceleração ela nada mais é do que a aceleração do sistema, a aceleração angular vezes o raio. Então, a aceleração ela vai ter a mesma aceleração do sistema, ela vai ter o mesmo sentido da aceleração angular, certo? Então vai acontecer isso aqui, ó, tá saindo, ó. Estão todas por esse lado, elas estão saindo. Então o torque total, ele tem que estar saindo. Bom, se o torque total ele tem que estar saindo, nós temos a seguinte relação. Torque total é T1 mais T2. T1, a gente viu que saía, certo? T1 está aqui, ó, saía. Mesma coisa, ó, rapidamente, ó, T1 no mesmo centro, tá para baixo, vou do raio até a força, tá saindo. Se eu botar T2 no mesmo centro, vou do raio, tá para lá, boto, tá entrando. Então a T1 tá saindo, que é positiva, a T2 tá entrando, é negativa, porque o torque total tá saindo. Então essa T1 que tá saindo, o torque 1 tá saindo é positivo, o torque 2 tá entrando é negativo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Torque 1 vai ser nada mais ou menos que o raio vezes a força, menos o raio vezes a força, sinal negativo porque T2 em relação à questão de torque ali, certo? 90 graus, beleza, são perpendiculares, então o torque nada mais é do que o raio vezes a força, porque é o braço de alavanca, né? O braço de alavanca faz um ângulo de 90 graus, força e raio. Bom, torque total novamente, momento de inércia vezes a aceleração angular. A aceleração angular é o que ele nos pede, certo? Letra A, aceleração angular. Nós temos R1T1 menos R2T2. Eu tenho esse momento de inércia, que ele foi dado, que era o IO, né? Ou IC, tanto faz. Basta eu colocar as minhas T1 e as minhas T2 aqui dentro, né? Para M1, então, a gente tinha isso aqui. A gente sabia que a nossa T1 era isso aqui. Eu vou isolar a T1 do lado direito, vou passar com um menos aqui, certo? E a nossa T2 a gente tinha isso aqui, eu só vou passar esse M2 pro lado direito para trabalhar melhor. Foi o que eu fiz aqui, né? Coloquei para melhorar a situação. Bom, o negócio é o seguinte, nós temos que para M1 é M1G menos M1, só que eu vou fazer uma jogada que é o seguinte. Alfa R1, a gente tinha visto que era a aceleração 1. Então eu vou substituir aqui, ó, essa aceleração 1 aqui. A aceleração 2 é alfa R2, porque eu tenho que fazer em relação a alfa, porque eu estou calculando a aceleração angular. Essa aceleração angular aqui é o que eu preciso saber. Então eu vou fazer a relação entre acelerações angulares, certo? Eu não posso trabalhar com a aceleração do sistema e a aceleração angular, eu tenho que trabalhar com uma delas, né? Aqui nessa M2, aceleração 2, tem a tensão, então aqui eu vou passar para o lado direito essa M2G e vou considerar essa aceleração 2 como alfa 2 R2, que foi o que eu fiz aqui, né? Nós temos M2, essa aqui era a aceleração, né? Mais M2, isso aqui vai ser igual a T2. Então só colocando os valores aqui em cima, certo? A tensão 1 é isso aqui, coloquei aqui, menos o R, 2 vezes a tensão 2, que é isso aqui, certo? Então a minha aceleração angular vai ser igual, eu vou multiplicar esse C aqui, momento de inércia. Então vai ficar fazendo a propriedade distributiva, R1 vezes isso aqui vai dar isso aqui, R1 vezes isso aqui dá isso aqui, lembrando, R1 vezes R1 ao quadrado, menos R2 multiplicando aqui vai ficar R2 ao quadrado, tem 2R2 M2 alfa, e depois vai ficar R2 M2G, que é isso aqui com sinal negativo, né? Só fazendo a propriedade algébrica aqui. Então eu tenho que alfa, bom, eu tenho alfa aqui do lado esquerdo, tá? Então esse alfa aqui, ó, esse alfa, eu vou botar tudo pro lado direito, tá? Então eu vou ter IC mais M1R1 mais M2R2 igual a M1R1, colocando G em evidência, menos M2R2 colocando G em evidência. Então eu tenho aqui o alfa, que é o que eu quero encontrar, vai ser M1R1
menos m2r2g, dividindo, só basta eu dividir, então eu tenho aqui a minha aceleração angular que ele pede na letra A. Só lembrando, pessoal, aqui eu coloquei que a minha aceleração é um α1 vezes o R1, a aceleração 2 é um α2 sobre o R2. Esses alfas, que são acelerações angulares, elas são iguais, certo? Então nem precisaria eu ter botado aqui um α1 e um α2, seria apenas um alfa, tá? Um alfa e um R1, por quê? Porque essa polia, ela gira com uma mesma aceleração, elas giram com uma mesma aceleração. Então eu não preciso botar esses dois alfas, eles são iguais, certo? Por isso que tanto aqui, ó, eu nem botei o α1 ou o α2, né? Eu botei só o alfa, porque a aceleração é igual. A polia gira com uma mesma aceleração, certo? Então, achei a aceleração angular. Na letra B ele pede qual a relação entre massas para que a aceleração seja zero. Basta eu igualar isso aqui a zero, foi o que eu fiz. Então, para que isso aqui seja zero, esse M1R1 menos esse M2R2G, já multiplicando, né, por G ambas, elas têm que ser igual a zero. Porque esse denominador, se eu passasse multiplicando, seria igual a zero. Então eu tenho que M1R1 vai ser igual a M2R2, divido por G nos dois lados, então eu fico com M1, aqui tem um M1, sobre o M2, vai ser igual a R2, que está aqui, sobre o R1. Eu passo esse R1 dividindo para cá e esse M2 dividindo para cá. Então eu tenho que M1 sobre M2 vai ser igual a R2 sobre R1. Essa é a resposta da letra B. Certo, gente? Esse foi o exercício número 10. Parecido com o que a gente vinha fazendo anteriormente. O que nós tínhamos que ter cuidado era que existiam dois raios diferentes, certo? Então teríamos que fazer as acelerações diferentes, né? As acelerações, elas são diferentes. O alfa, esse aqui, a aceleração angular é o mesmo, mas o raio muda, então a aceleração muda. Torque na polia, novamente. Então eu vou ter mais uma relação. E aqui estava a minha aceleração angular, bastou fazer a forma algébrica para chegar no resultado aqui. Certo, gente? Qualquer dúvida, peço para que postem nos comentários. Um grande abraço e nos vemos no próximo exercício. Temos mais alguns sobre dinâmica, certo? Valeu e um grande abraço, até mais.